Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que gera muitas dúvidas nas pessoas: a dislexia e a descalculia. O que será? E, principalmente, o que nós podemos fazer para tratar esses transtornos que são considerados transtornos do neurodesenvolvimento. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson Lima, psicólogo, neuropsicólogo, mestre em neurociências de comportamento, e se inscreva aqui no canal para continuar aprendendo cada dia mais sobre esse mundo incrível e misterioso da mente humana. Muita gente se confunde sobre o que se trata a dislexia e a descalculia, e elas são condições neurológicas que afetam o processo de aprendizagem. É por isso que nós falamos que a dislexia e a descalculia é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, acontece nos anos iniciais da vida e pode se arrastar ao longo de toda a vida, mas ela acontece no começo da vida, ali, quando a gente está começando a aprender a escrever e a contar e calcular os números. A boa notícia é que se nós conseguirmos perceber essas características da criança a tempo, com um bom acompanhamento, tratamento, com certeza ela vai superar e lidar muito melhor com essas dificuldades no futuro. Se você é um adulto que sente dificuldade na leitura, na escrita, na compreensão, nos cálculos, troca os números, as letras se bagunçam, deixa aqui no comentário. Talvez nós estamos falando de dislexia ou de descalculia, tá bom? Em relação especificamente à dislexia, a dislexia ela não é preguiça, nem falta de inteligência e muito menos um problema de visão. A dislexia ela é uma dificuldade específica da aprendizagem relacionada às letras, às palavras e sua compreensão. Então é aquela pessoa que tem dificuldade de ler, é aquela pessoa que tem dificuldade de escrever e é aquela pessoa que tem dificuldade também de interpretar os textos. Às vezes ela está lendo o texto e parece que as palavras se mexem, ou ela não consegue colocar numa frase escrita o próprio pensamento. Isso são características da dislexia. Já a descalculia, de cálculo, está relacionado mais ou menos à mesma coisa. É como se fosse uma dislexia, só que em vez de ser com letras, está relacionada a números. Então é aquela pessoa que tem muita dificuldade na manipulação e na compreensão desses conceitos matemáticos. É aquela pessoa que não consegue numerar, troca os números na hora que está fazendo uma leitura numérica ou um cálculo. Ela sabe a resposta, mas ela troca o número porque ela tem uma forma diferente de processar essas informações numéricas. E não é falta de inteligência, obviamente, eu estou falando. Trata-se de condições neurológicas, condições do seu sistema nervoso, condições que a neurociência explica. Muitas pessoas acham que esses transtornos estão relacionados à inteligência da pessoa, mas não está. Ela está relacionada ao funcionamento do cérebro, não tem nada a ver com inteligência, ok? Agora eu vou responder as perguntas que muitas pessoas me fizeram. Quais são os sinais da dislexia e descalculia? Apesar do que eu já falei aqui, eu vou mostrar mais ou menos em uma ordem cronológica como que você consegue enxergar, por exemplo, se você ou se os seus filhos têm alguma característica ou sinal que remete à dislexia e descalculia, ok? Um transtorno de aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança no período pré-escolar, ela tem dificuldade de rimar, ela apresenta uma coisa que é muito importante para nós que somos neuropsicólogos e trabalhamos com isso, atraso na fala. Atraso na fala é um sinal clássico de que existe alguma coisa neurológica acontecendo aí, ou que vai vir a acontecer, tá bom? É uma pessoa que tem dificuldade de aprender letras, de aprender sons, dificuldade de memorizar o alfabeto, isso na pré-escola. Então você já consegue começar a enxergar essas dificuldades surgindo. Em relação ao ensino fundamental, por exemplo, você vê aquela criança com uma dificuldade persistente para ler e para escrever. Não adianta ela treinar, ela treina, mas ela continua tendo dificuldade. E aí ela comete muitos erros, ela inverte a letra, por exemplo, ela troca o B pelo D, ela troca o P
pelo Q. Ela faz trocas porque ela ainda não codificou muito bem essas letras e ela tem muita dificuldade para copiar as tarefas da lousa. Às vezes ela consegue desenhar, mas não copiar, é diferente. Já no ensino médio ou com adultos, a pessoa ela tem uma leitura mais lenta, ela tem uma dificuldade para compreender e resumir textos, ela tem muito problema na gramática e na pontuação, e é uma coisa que é insuportável para ela, parece que ela nunca vai conseguir superar isso, e ela tende a ter um vocabulário mais limitado. Já em relação à descalculia na pré-escola, a criança tem dificuldade para contar, a criança tem dificuldade para reconhecer os números, a criança ela tem dificuldade de associar a quantidade ao número, isso é muito importante. Já no ensino fundamental, a criança ela tem dificuldade em entender os conceitos de maior que ou menor que, ela tem problema para decorar a tabuada, ela tem problema em resolver os cálculos básicos de soma, divisão, multiplicação, subtração. Para ela já é muito difícil lidar com isso. E cálculos simples, não cálculos complexos, tá bom? E já na fase adulta, a pessoa tem dificuldade com o orçamento, aí ela começa a apresentar dificuldades com o planejamento financeiro na vida dela. Aí você vai falar assim: meu Deus do céu, eu tô com dívida no cartão de crédito, meu nome tá no Serasa, eu tenho descalculia. Calma lá, também não é assim, né? De repente isso tem outro nome aí que eu nem vou falar aqui, vou colocar em outro vídeo. Mas a pessoa também tem dificuldade de entender gráficos, de fazer a leitura de gráficos e tabela. Ela tem problema com sequência de padrões numéricos, então é muito difícil para ela decorar números, por exemplo. E cada pessoa vai ter uma característica diferente. Então, quando a gente se trata de uma análise da descalculia e da dislexia, cada criança, cada pessoa ela é única, então ela pode ter padrões diferentes uma das outras. Mas essas características de modo geral que eu trouxe aqui, elas são comuns e elas acontecem com bastante frequência. Se você notar vários desses sinais, eu acho que seria muito importante você buscar ajuda, tá bom? E ajuda de um profissional qualificado que possa lidar com esses transtornos para ajudar você, o seu filho, seja quem for, a superar, porque olha, dislexia, descalculia, parece uma coisa boba, mas ela causa tanto sofrimento na pessoa, ela se sente limitada, sabe? E ela sofre muito bullying por isso também. Agora, se essa suspeita é realmente forte, você tem, então o próximo passo é buscar um diagnóstico. E esse diagnóstico, essa hipótese diagnóstica, ela pode ser feita por vários profissionais. Ela pode ser feita por neuropediatra, neurologista, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, psicólogos. É uma imensa possibilidade de profissionais que podem te ajudar a entender e compreender esses sinais da dislexia e da descalculia, ok? E o diagnóstico precoce, ele é muito fundamental, porque veja bem, é muito complicado você tratar uma pessoa que já é adulta e apresentou essas características. Diferente de uma criança que está no começo do desenvolvimento dela, que está começando a ser alfabetizada. Se você trata a criança nesse período, ela pode simplesmente deixar de ter esse quadro, né, de dislexia e descalculia. Agora tem gente que a gente conversa, adultos, que carregam isso sempre, porque nunca foi tratado. E a escola, ela é fundamental, porque a escola ela é o primeiro a ter um papel muito crucial nesse processo, porque onde que a criança é exigida em relação a letras e números? Primeiro, começa na escola, né? Então, a escola ela já tem a capacidade de perceber esses sinais de forma precoce e ela também tem a capacidade de adaptar o currículo, que é um direito da criança, se essa criança apresentar esse quadro. Então, por exemplo, em relação à dislexia, colocar o tempo extra nas tarefas e nas provas, usar os recursos, né, de recursos visuais, como tocar, ouvir, ver quando se trata de uma história, por exemplo. Textos com fonte maior, para que ela não tenha aquela perda e que pareça que as palavras estão se movendo. Preferência por avaliações orais em vez de escrito, uso de tecnologia assistiva, como por exemplo leitores de tela. Agora tem que tomar cuidado porque esses recursos eles podem ser bons
hoje, mas eles podem limitar os nossos filhos no futuro. Então, tem que entender e balancear muito bem sobre como usar essas ferramentas, tá bom? E aí, já em relação à descalculia, por exemplo, a gente pode fazer uso de material concreto, manipular a quantidade, os números. São vários recursos que a gente consegue usar na escola, que a escola pode contribuir. E a comunicação da escola e família, ela é fundamental, porque essa comunicação, trabalhando junto, a gente pode criar um ambiente de aprendizagem com muito mais respeito, lidar melhor com essas particularidades de cada aluno e fortalecer o vínculo entre família e escola, né? Porque todos estão trabalhando em função do desenvolvimento da criança, ok? E olha, dislexia e descalculia não são impedimentos, são apenas uma forma diferente de aprender as coisas. Com informação, diagnóstico precoce, o apoio correto, essas crianças e adultos, elas podem alcançar o seu pleno potencial. Isso não é um limitante, ok? E se esse vídeo ele foi útil para você, então se inscreve no meu canal, eu te convido a se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, para que juntos a gente possa toda semana, sempre que for possível, aprender algo novo sobre a saúde dos nossos filhos, sobre o desenvolvimento deles e como tornar a vida deles uma vida de mais qualidade, com mais potencial, para que eles possam aproveitar muito mais do futuro, ok? E se você quiser continuar conversando comigo aqui, tem esse vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês, que é sobre conversar com os nossos filhos sobre sentimentos difíceis. Uma tarefa muito complexa, mas muito importante. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!